Bom dia, camaradas. Tô aqui de novo, Gabriel Aleixo e o Marcelo. Olá, galera. Hoje a gente vai ter uma conversa com o professor de filosofia Marcelo. Se apresente. Isso. Boa tarde aí todo mundo. Legal estar conversando com vocês. Grande prazer fazer parte desse projeto. E meu nome é Marcelo Fortunato. Sou professor de faculdade, de escola estadual. E sou professor de filosofia, de história e de sociologia. Você sempre quis ser professor? Não. Na realidade, eu sempre quis ser músico. Aí eu comecei desde muito cedo tocar, aprendendo o ofício da música. Você tocava o quê? Eu tocava bateria. Ah, legal. Depois, com o passar dos anos, comecei a tocar violão, contrabaixo, flauta transversal, gaita. O interesse pela música sempre foi muito grande por conta da influência tanto do meu pai quanto um tio meu que era colecionador de vinil, de jazz, de bossa nova, enfim. E eu desde pequeno ouvindo aquilo, sempre me interessei muito por música e comecei a tocar, aprender a tocar desde cedo. Só que eu, assim, já adolescente eu dava aula de música, né? Já dava aula de batera. Apesar de tocar outros instrumentos, a batera sempre foi minha paixão, né? Eu nunca escolhi, assim, vou ser baterista. Olhava os instrumentos e falava, esse é o instrumento que eu escolhi. Não foi assim. Na realidade eu comecei a tocar bateria meio que por instinto mesmo. Acho que a bateria que me escolheu. Legal. E por essa influência tão boa, né, que eu tenho, tanto o meu pai como ouvinte de música boa, e meu tio também como colecionador de discos e ouvinte das melhores coisas que tinham na época, já nos anos 70, né? Então eu me influenciei muito por isso. Eu sempre quis ser músico, mas viver de música sempre foi uma pedrada, né? Eu nunca consegui. Eu sempre tive vários projetos musicais, várias bandas, mas eu nunca consegui. Assim, eu nunca consegui economicamente falando, né? Financeiramente falando. Eu viajei o Brasil inteiro tocando, tal, com banda e estudando, dando aula de música, mas em contrapartida, da mesma forma que meu pai e meu tio eles eram muito afeiçoados à música, eles também eram a literatura. Então, ao invés, assim, eu sempre fui um cara, uma criança, né, no caso, na época, muito interessado nos livros, né? E eles tinham uma coleção de livros muito grande e até para minha idade era até um pouco complicado ler aquelas coisas tão complexas, mas eu sempre me interessei. E daí, né, de uma forma conjunta, eu fui andando pelo caminho da música, pelo caminho da literatura. E dando aula de música já foi um passo muito grande para eu me interessar em dar aula, né, em escola, dar aula de disciplinas acadêmicas, assim. Foi assim meio que tudo começou na realidade. Sim. Em qual momento você decidiu seguir essa linha de ser professor? Então, na verdade, assim, foi gradativamente isso foi aparecendo na minha cabeça meio que gradativamente, assim. Eu fui percebendo que os meus alunos de bateria, os meus alunos de música, assim, né, eles eram gratos e eu levava jeito, assim, pra dar aula, eu me fazia entender, a gente tinha uma troca, né, de aluno e professor muito boa. Então, e eu também, nesse meio tempo, a minha bagagem literária era grande, né? Então, eu nunca tinha pensado, eu falei, quer saber de uma coisa? Acho que eu vou fazer uma faculdade. Eu não passava pela minha cabeça fazer uma faculdade. Quando eu era adolescente, assim, eu já fiz faculdade um pouco mais velho. Com quantos anos?
Já com quase 30, assim, Nossa. eu comecei a fazer. Aí eu fui fazer, porque tanto, de novo, a influência, né, do meu pai e do meu tio. Eles tinham amigos que me contavam muitas histórias assim sobre a ditadura militar, né? E meu tio, eu tive um outro tio, né? Não esse que eu tô me referindo. Um outro tio, ele sumiu, né? Ele era um cara muito dedicado ao combate, à repressão na época. E ele sumiu durante a ditadura militar, ninguém sabia mais dele, ninguém soube o que aconteceu, ele simplesmente desapareceu. E isso foi muito abafado, né, na minha família. Depois, com o tempo de estudando história, que eu fui perceber o que realmente tinha acontecido com ele. Isso foi me despertando interesse dentre, conjuntamente com aquela leitura assídua que eu tinha dos livros, né, de história, de filosofia, nessa época mais história até, né, história do Brasil. Pegava, meu pai era um colecionador também de jornais velhos, tudo que acontecia no país assim de relevante, ele tinha arquivado, né, os jornais assim velhos. Eu pegava aquela pasta com aqueles jornais e ficava lendo. Aí eu resolvi fazer história, e aí que eu fui me aprofundar na vida política do país, aí que eu fui conhecer todo mundo que eu conheço e todas as pessoas relevantes que ainda são vivas, né, daquela época pra cá. Aí eu fui me aprofundar, aí realmente não só, evidentemente, a faculdade te dá um alicerce, mas você precisa ter o autodidatismo, né? Você precisa correr atrás e fazer pesquisa de campo e tentar dar a tua cara para a história que você está vivenciando, né? Então eu comecei assim. A hora que eu comecei a querer ser professor, a hora que veio isso na minha cabeça, foi a hora que eu comecei a conhecer a fundo mesmo todas as peculiaridades terríveis que a ditadura trouxe pro Brasil, né? Especificamente eu estou me referindo à ditadura de 64, né? Sim. A ditadura do Vargas. Depois, com o tempo, eu fui conhecendo, mas na pele mesmo e a fundo, a ditadura de 64 deixou marcas na minha família, né? Entre os amigos do meu pai, etc. Enfim, e foi aí que eu resolvi fazer história, num primeiro momento, história. Fazer um comentário lá do que você tinha falado. É louco pensar que os alunos sempre têm aquele olhar de o professor, ele sempre quis ser professor. Ele tem sempre aquele sempre quis ser. Então parar pra ver que os professores sempre tiveram um sonho por trás, não era o sonho principal deles, é louco ver isso. É legal. É interessante porque, assim, existe, claro, né, dentro da condição humana, de ordem prática, né, de ordem objetiva, existe aquele cara que tem aquela vocação, eu sempre quis ser professor, eu sonhava em ser professor. Claro que há, mas no meu caso não foi assim, não. Sim. Eu vim ser professor depois de algum tempo. Eu ainda relutei, eu não queria, porque talvez assim, não é que eu não me achava capaz, eu me achava, como me acho até hoje, um pouco inadequado dentro da escola. Por que eu digo inadequado? Porque eu não me adapto a certas convenções, a certos sistemas. Eu não me adapto, eu me sinto um pouco inadequado dentro desse marasmo que se tornou o corpo docente dentro da escola. Esse conformismo dos professores, essa cabeça baixa diante das adversidades. Então eu me sinto um pouco inadequado. Eu falei, será que eu vou conseguir ter um bom convívio dentro da escola, etc. E com o passar dos anos eu fui percebendo que isso se torna cada vez pior. Sim. Cada vez pior, assim, porque o governo que a gente tem, especificamente aqui no estado de São Paulo, há quase 30 anos, massacrou com o corpo docente, massacrou com os discentes, né? Massacrou com os alunos, massacrou o sistema, massacra a educação. E quando eu digo que eu me sinto inadequado é por isso, porque eu vejo esse marasmo, né, dentro
dentro da ideologia dos professores, ou a não ideologia dos professores, o que ainda é pior. Então eu fico assim, essa inadequação é por conta disso. Eu me sinto talvez às vezes um peixe fora d'água, com raríssimas exceções de professores que eu encontro por aí, professores de luta, professores que querem conversar sobre as adversidades que a gente está passando dentro da nossa profissão, alunos também que têm esse senso crítico. É difícil de encontrar, né? Então por isso assim, essa inadequação é por conta disso. Mas a gente está na luta, né? Vamos seguir em frente. Eu queria destacar um ponto da sua fala, que eu acho que por a gente estudar a ditadura militar em história, a gente distancia muito isso da realidade. Só que isso faz, sei lá, acabou há 40 anos atrás, não faz muito tempo. Eu conheço gente que estava viva na época. E é absurdo. Deve ser porque é muito recente também. Mas tem feridas muito expostas ainda da ditadura. Tanto na democracia brasileira quanto na população. Isso. Na verdade, quando você fala a palavra democracia, eu coloco isso com uma relatividade muito grande, porque a democracia que a gente vive é uma democracia muito nova e muito frágil. Sim. Né? O Brasil, assim, desde a invasão dos portugueses aqui, né? Que erroneamente o senso comum chama de descobrimento. Desde a invasão dos portugueses aqui, o Brasil sempre foi muito vulnerável, né? Nunca houve democracia que a gente pode se dizer propriamente dito na acepção da palavra, né? E com o final, entre aspas, né, em 85 da ditadura, eu digo entre aspas porque a gente nunca existem os resquícios, né, que são os estilhaços dessa hecatombe que foi, né, a ditadura militar aqui no Brasil, né, essa desgraça que aconteceu em tudo, né, que espalhou vestígios ruins por todos os âmbitos da sociedade, né? Isso resvala na gente até hoje, né? Muito a própria condição de essas escolas que parecem presídios, tudo cercado. Pode ver, o próprio Carlina aqui mesmo, né? Foi inaugurado em 67, né? Pelo Fioravante Zampal, prefeito da ditadura aqui em Santo André, né? Santo André por si só já é uma cidade muito reacionária, né? Sempre foi. Se você fizer uma pesquisa aqui em Santo André, você vai ver que sempre a direita ou extrema direita está sempre em voga, né? O único resquício de salubridade cultural que a gente teve aqui foi na época do prefeito Celso Daniel, né? E eu posso falar com propriedade porque eu vivi dias maravilhosos aqui na vigência desse prefeito, porque, como eu falei para você, sempre fui músico e tenho amigos do teatro, da dança, né? Enfim, e a gente sabe o que a gente viveu aqui culturalmente falando. Vinha cara da Europa, que vinha secretário de cultura da Europa, da África do Sul, eles vieram aqui para ver o projeto de cultura do Celso Daniel. Era um projeto de cultura admirado no mundo inteiro, E essa época em Santo André era bacana, mas a gente lidava com adversidades. Mesmo assim, na época tinha neonazistas, a gente tinha que fugir de cara, sabe? Existia o preconceito com músicos, né? Enfim, isso que a gente vive hoje de uma forma até mais clara por conta desse desgoverno vigente que a gente tem hoje, ficou mais claro, porque esse tipo de gente saiu dos esgotos, né, para assombrar a gente. Esse desgoverno que está aí deu voz para esses caras, né? Deu voz, eles se sentem representados, né, de uma certa forma, e estão mesmo na realidade, né? Sim. Indo mais pro lado da filosofia e da história aqui. Sim. O que mais te interessa? Os assuntos que mais te interessam, tanto na filosofia quanto na história? Na história, a história é
é uma ciência viva, né? Sim. A história é uma forma de você entender o mundo, porque quando você pega qualquer tipo de assunto, você abre um livro de história, por exemplo, um livro didático, e você pega lá a Revolução Francesa, um exemplo assim, que vem na cabeça. Tudo que a gente está fazendo hoje, 2022, é fundamentado e vem de influências da Revolução Francesa, por exemplo. E e a Revolução Francesa só aconteceu por conta de adventos que antecederam, né? Também. Então, aí você pega o que antecedeu. Aí você pega, sei lá, iluminismo. O que antecedeu o iluminismo? E por aí vai. Então, assim, a história é um emaranhado de fatos interligados, né? Não existe nada solto dentro da história, não existe nada por acaso, é tudo um emaranhado de coisas interligadas, né? E assim a gente estuda por apropriação. No caso da filosofia é um pouco diferente, porque vários pensadores, né? Depende da época que você está vivendo. Você pode pegar a filosofia pré-socrática, antiga, medieval, moderna, contemporânea. Cada época tem um pensador brilhante, né? E assim, mas o interessante é que na filosofia o brilhantismo de cada pensador se contrapõe a do outro, né? Quer dizer, eles vivem em conflito ali, né? Um conflito intelectual que, para quem estuda filosofia, é muito interessante, muito saudável, né? Porque você consegue ver a linha de pensamento de um completamente diferente do Sim. outro, e os dois são brilhantes, né? Ideias distintas, no final tem a síntese. Ideias absolutamente distintas. Sim. E brilhantes, né? Mesmo quando se fala de assunto assim tão difícil de lidar, né? Como, por exemplo, a religião, por exemplo, né? Os assuntos são distintos, mas são tratados, né, com brilhantismo, né, pelos filósofos. E tá aí para quem quiser, né, ler, quem quiser consumir esse tipo de literatura, esse tipo de informação, é sempre muito saudável, muito bacana. Então, nessa área de humanas, é interessante também dizer que a filosofia, ela por si só, ela não tem uma regra, né? Ela não tem um método, né? Se você, vamos supor, se eu como professor, assim, né? Eu sou professor há muitos anos, então se você pega, vamos supor, um professor de matemática, e esse professor dá para os alunos, assim, ele passa para os alunos uma sentença matemática, lá, um problema matemático, aqueles problemas enormes, assim, né? Cheio de frações, de potência, de chaves, sim, etc. Então, você tem 40 alunos. Você vai dar esse problema para os 40 alunos resolverem. Você vai ver que no final das contas, um exemplo, né? Você vai chegar lá, o resultado é 3 ao quadrado, um exemplo. Então, os 40 alunos, a partir daquele problema, vai ter que te dar aquele 3 ao quadrado ali. Se alguém colocar alguma coisa fora daquilo, se alguém responder 5, tá errado. Sim. Né? Porque existe um método a ser feito, a ser cumprido, né? E na filosofia, um mesmo problema, uma mesma problematização de algum fato que eu passo, cada um dos 40 alunos vai me responder de uma forma diferente, né? Sim. Porque não existe um método, né? Dentro de um contexto lógico vai estar tudo certo, e vai estar tudo certo porque cada cabeça dita um tipo de pensamento, uma verdade diferente, né? Dentro de um pensamento lógico, né? De ordem objetiva, é assim que funciona. É muito interessante ver isso na filosofia mesmo, como tudo pode ser muito distinto, tipo, tanto o método para chegar na conclusão, quanto a conclusão em si. A gente vê até alguns casos, sei lá, não vou falar nem excepcionais,
mas uns casos interessantes, sei lá, o do Sócrates. Eu acho que era o Sócrates, que saía pelas ruas de Atena, tipo, conversando com as pessoas, e saía enchendo de perguntas as pessoas e elas tinham que responder. Então, porque a filosofia é isso. Sim. Na realidade, quando o Sócrates fazia isso mesmo, você tem razão. Mas não era só ele. Os pré-socráticos faziam isso, né? E a filosofia, ela dispõe de um expediente muito bacana que é a dúvida. Sim. Né? Então, assim, primeiro de tudo, a filosofia é eu não vou nem chamar de disciplina, é uma ciência que requer humildade, né? Porque o cara que acha que sabe tudo, o cara que acha que tem propriedade do que está falando, que é um... E, assim, existe uma divergência aí entre num viés da filosofia, que são os céticos, né? Mas o ceticismo não significa que você seja o dono da verdade. Apenas, né, o ceticismo, você de uma maneira empírica ainda não conseguiu descobrir ou não conseguiu sanar as dúvidas que você tem. Então é o que a gente chama de aporia. Você não chega a lugar nenhum. Olha, eu pensei para todos os lugares, tentei resolver essa condição que está na minha cabeça, mas de todas as formas eu não consigo, né? Não há forma de eu conseguir chegar a uma conclusão. Então aí a gente chama de aporia. Eu não sei mais o que fazer, eu não tenho como resolver isso. Mas a gente só consegue chegar a essa conclusão, e é uma conclusão, né? Apesar de parecer que não, mas é uma conclusão. Eu não sei como resolver. Eu não tenho mais repertório para resolver esse tipo de dúvida. Então, chegou-se a uma conclusão. Então, assim, a filosofia te permite isso, porque a filosofia é uma ciência da dúvida mesmo, né? A ciência, a filosofia, alguém já me perguntou uma vez, a filosofia traz as respostas. Ao contrário, né? A filosofia traz as dúvidas, né? A filosofia traz as dúvidas. Aí a gente que se vire para tentar, né? E você resolve do teu jeito, eu resolvo do meu, você do teu, desde que tenha bom senso, desde que tenha, né, um sentido lógico, a gente resolve as nossas demandas através das dúvidas. E é a dúvida que faz com que a gente cresça, né? Sim. Intelectualmente, cognitivamente. A dúvida que aguça, né? O autodidatismo, etc. E por aí vai. Tá, vamos para outra pergunta. Qual a sua formação e o que mais te interessa na sua matéria? Eu já perguntei isso. Já perguntou? Okay. Já perguntei o que mais interessa na matéria. A formação, eu fiz história, né? Tá. Fiz história na Uniesp, fiz ciências políticas na USP e fiz mestrado na UFABC de filosofia. Sim. Para você chegar no pensamento que você tem hoje em dia, para sua formação como pessoa, eu queria que você citasse obras que contribuíram para isso. Autores, filósofos. Dentro da história, Eric Hobsbawm, sem dúvida, né? Que é um dos meus prediletos, né? E que mais, assim, Caio Prado Júnior, que é um historiador marxista, que eu tenho grande influência também. Dentro da filosofia, sem dúvida nenhuma, Spinoza, que é o que mais se aproxima do pensamento que me encanta. Todos eles me encantam, assim, o Nietzsche me encanta, né, pela filosofia racionalista, Sartre pelo humanismo, assim, pelo jeito de olhar o ser humano. Mas Spinoza, para mim, é um revolucionário. Sim. Dentro da sua época, é um revolucionário. Então, esses são os meus, assim, quem eu mais admiro. Eu admiro todos, claro. Eu tenho propriedade para falar de todos, mas
com excelência, quem me deixou mais atordoado assim com as suas obras foi o Spinoza, né? Legal. Vamos para outra pergunta. Qual a importância da sua matéria na vida das pessoas? Das suas matérias, né? Que é história. Na verdade, assim, dentro das ciências humanas, né, a importância é fundamental pelo seguinte, como todas as matérias, né, claro, mas assim, falando especificamente de humanas e das matérias com as quais eu lido, é de trazer fundamentalmente o senso crítico para as pessoas, né? De aguçar de alguma forma e fazer as pessoas enxergarem o próximo também, né? Não o próprio umbigo apenas, e verem as condições que as pessoas vivem no mundo, né? O que a gente pode trazer de bom para tentar fazer com que esse mundo seja mais igualitário, né? Uma melhor distribuição de renda, uma tolerância entre as pessoas. Eu acho que isso é de fundamental importância, né? Sim. Quando a gente olha na área das ciências humanas, e mostrar também para as pessoas, principalmente dentro da história, se a gente conhecer a história, né? Não precisa ser um conhecimento científico, um conhecimento aprofundado, não. Pode ser um conhecimento ainda que superficial, mas que se conheça um pouco, porque as pessoas não conhecem a sua história, né? Não sabem do que estão falando. Por isso que a gente vê tanto equívoco, né? Tanta gente falando besteira por aí, assim, besteira no sentido político, né? Eu tô dizendo, né? Admirando gente aí de quilate, tem cara aí que a gente, né? Ah, tem o filósofo tal, o historiador tal. Aí você vai olhar, você vai ler um livro do cara, você, né, você desmorona, assim, porque é absolutamente raso, né, pueril, não acrescenta nada. Então, assim, na realidade, eu acho que o senso comum se afeiçoa por esse tipo de, entre aspas, né, intelectuais, por conta que é de fácil acesso, né? Sim. Não precisa pensar muito. Eles na astúcia que eles têm, né, de escrever e de saber persuadir o público-alvo que eles têm em mente, eles facilitam de forma tal que deixa de ser arte, deixa de ser literatura para virar entretenimento, né? Entretenimento barato. É como a música, por exemplo, né? É como a música, a gente pega assim, porque você acha que essa cultura de massa, né? Essa coisa tão massificada que é imposto pra gente, que a gente liga o rádio e escuta esse monte de lixo que tem por aí, né? É mais fácil de assimilar, né? É mais fácil o consumo é muito mais simples, né? Sim. Porque não causa reflexão. Não causa. Você só fica na mesma linha. Isso, e assim, e as críticas também, né? Dentro das ciências humanas, toda essa crítica que tem, a gente, na realidade, parece assim, quando eu saio por aí agora nem tanto mais, né? De 4 anos para cá, por motivos óbvios, a gente evita falar que é historiador, que mexe com filosofia, porque a gente acaba arrumando um problema. Os valores inverteram-se, né? Os valores inverteram-se um pouco. A gente está vivendo numa sociedade muito, sobretudo a classe média, né? Os pobres, assim, o que a gente pode chamar de pobre, as classes baixas, a classe D, classe E, né? Elas não são tão assim aguçadas, nem os grandes milionários, os donos do meio de produção. Sim. Eles têm um pensamento não tão reacionário, né? Um pensamento um pouco mais progressista. Tanto assim que eles se alinham facilmente com políticos de esquerda e vice-versa. Porque existe um diálogo. O problema, apesar de ser um diálogo interessado, evidente, né? Mas assim, o problema mesmo, a meu ver, assim, é a classe média, sabe? E a classe média não instruída politicamente, essa é um pouco perigosa. Sim. Essa é um pouco nociva, porque ela tem uma dificuldade cognitiva muito grande, né? Eles são violentos, né?
pode ver em algumas dessas manifestações que tem por aí, você não vê nem muito pobre e nem milionários. Sim. É sempre aquela classe média que tá ali e nem sabe muito bem porquê, um pouco guiada por redes sociais, um pouco porque meu marido fala que é isso, meu filho diz que é isso. E aí esse embalo da classe média é uma coisa um pouco perigosa, né? Sim. É um pouco e se torna devastador no sentido eleitoral, porque a gente acaba elegendo gente de quilate absolutamente duvidoso, né? Não só quando eu digo assim, eu não estou falando especificamente, né, do presidente da República, eu estou dizendo mesmo as próprias assembleias legislativas, né? Tal, a gente vê muita gente que não tem absolutamente nenhum compromisso, né, com a classe menos abastada, né, economicamente, cultura. Então, você pode ver, a gente não tem um Ministério da Cultura, né? Secretaria. Existe uma secretaria falida, né? Uma secretaria absolutamente obsoleta, falida. Olha quem que está gerindo essa Secretaria de Cultura. É o Frias? O Mário Frias, quer dizer, é um absurdo, né? A gente pensar não só como professor, mas pensar como a classe artística mesmo, né? Agora que houve o veto, ontem, né? Houve um veto do Congresso que o presidente já tinha cortado, né, todas as verbas, tanto da lei Aldir Blanc quanto da lei Paulo Gustavo, né, e foi vetado isso daí, né. Isso é uma vitória muito grande pra gente, porque você imagina assim, né, o pessoal da cultura é taxado, né, de vagabundo, né, o senso comum chama de mamata. Quer dizer, mas ninguém para pensar que um espetáculo de teatro, quantos trabalhadores, né, são necessários para se montar uma peça, quanto de investimento é necessário para que a cultura de um povo seja organizada a contento. E mais do que isso, esse dinheiro, né, ele volta para o governo, né? Ele volta. É uma coisa tão... A gente vê tanta falência intelectual aí sendo dita que a gente desanima completamente, né? Porque não dá nem para você argumentar, porque a pessoa desconhece, né? Sim. Os trâmites. A pessoa absolutamente... Ela está imersa naquela ideologia. Então, talvez, olha, você está sendo até bacana de chamar de ideologia. Porque até uma ideologia, como a gente falou no começo sobre a ditadura, eu vivi um pouquinho e tenho muita convivência, né, com quem sentiu na pele o que acontecia. Até naquela época, o pessoal de extrema direita, vamos dizer assim, eles tinham uma argumentação um pouco mais concisa, lógica. Sim. Um pouco mais válida, né? Assim, existia um diálogo e você sentia, apesar de ser absolutamente antagônica a nós, mas era uma argumentação válida, né? Era uma coisa que a gente conseguia conversar a respeito com quem defendia um lado, com quem defendia o outro lado. Existia uma conversa, né? Tinha uma argumentação. Agora virou, parece conversa de sexta série, assim, de quinta série, sabe? Não existe argumento, existe só uma violência, né? Uma violência não só física, mas uma violência intelectual mesmo, né? Algum tipo de retrocesso sem precedentes, né? As ciências humanas no geral têm uma importância muito grande na minha vida, mas a história, para mim, ela serviu muito do jeito que você falou, para aguçar o meu senso crítico. É óbvio que eu não parei de estudar, eu estudo até hoje. E a filosofia, eu sou agnóstico, eu sou ateu. Uhum. E a filosofia, ela conseguiu, acima de tudo, ela conseguiu meio que me dar um rumo. Tipo, me dar um que fazer, um sentido de estar vivo.
Eu valorizo isso muito na filosofia. Se encaminhando pro final aqui. Professor, a gente queria saber algum gosto de cultura muito específico que você tem. Tipo, uma pessoa que olha pra você e não imagina que você gosta daquilo. Algo, você diz, fora da música, fora do ambiente literário? Algo que não é muito... Qual que é a palavra? Que as massas não escutam. Algo que não é muito famoso ou que você acha que... Ou que é famoso e as pessoas não imaginam que você escuta. Sim. Você diz na música? Na música, na cultura, qualquer... Olha, na música, assim, eu gosto de música... Eu gosto eu não vou te dizer que gosto de todo tipo de música, porque eu sou um pouco específico, assim, né? Eu gosto de música boa, que tem a letra que contextualize a sociedade, que contextualize o seu povo, né? Que tem uma frase do Tolstói, né? Pinte a sua aldeia e serás universal. Então eu gosto daquilo que fale das pessoas com propriedade, que engrandeça e que enalteça as minorias, as culturas, e independente que seja rock, seja MPB, ou mesmo jazz, que é uma música instrumental, por exemplo, que eu sou apaixonado, mas é uma música dos negros americanos, né, que fala de todo o lamento e de toda a atrocidade que os afro-americanos sofrem, né, nas mãos das elites, das polícias, enfim. Ainda que seja uma música instrumental, ela fala muito de uma sociedade, né? Mas, assim, fora do contexto da música, do contexto literário, eu sou apaixonado pelo circo, por exemplo. Eu acho o circo uma coisa fantástica, uma coisa lúdica. Eu entendo o circo como fundamental, assim. E o circo, pra você ter ideia, parece que o circo é de importância não muito grande quando a gente atenta pro cinema, né, para as grandes obras literárias, as grandes obras cinematográficas, as peças de teatro Fábio Shakespeare, enfim, né? A gente vê isso. Mas o circo, para você ter uma ideia, o palhaço, né, que a gente entende hoje como palhaço, ele só teve voz, antes era só mímica. Ele só teve voz na Revolução Francesa. Para você ver como que a arte, né, ela é perigosa, né, pro status quo, para uma sociedade pré-estabelecida e cheia de preconceitos e cheia de, né, para uma sociedade reacionária. O palhaço, só após a Revolução Francesa, ele teve voz, ele pôde falar, né? Então, mesmo dentro de uma arte tão que a gente contextualiza como sendo um pouco mais infantil ou um pouco mais lúdica, mesmo assim tem um viés político muito grande quando você atenta para a história dessa arte, né? Que começou lá na Grécia, né? Começou lá na Grécia Antiga e só teve voz, por exemplo, um palhaço só conseguiu falar, veja você, séculos depois, né? Depois da Revolução Francesa, um palhaço pôde falar, fazer seu número no picadeiro usando a voz. Antes era absolutamente proibido que um palhaço falasse. Então, assim, num contexto um pouco fora do que a gente está falando, eu sou um admirador muito contumaz, assim, do circo. Eu adoro o circo, eu gosto do povo. Tem um pouco da arte cigana no circo, sim, né? Porque eles nunca estão são nômades num lugar, exatamente, são nômades. Então esse viés cigano, assim, do povo circense, isso me encanta, assim, eu acho. Sem contar, claro, a arte propriamente dita, sim, né? Ali a propriedade que eles têm em desenvolver a sua arte dentro daquele contexto. É isso, assim, eu acho que fora desse contexto que a gente está dizendo, que a gente está conversando aqui, a arte circense me encanta muito. Legal. Tá, ok. Agora
indicações culturais. Você quer começar? Pode começar. O que eu vou recomendar? Recomendar um canal do YouTube, inclusive pra você, mas pra todo mundo que tá ouvindo. Claro. O nome é Normose, que é um canal que fala de sociologia, fala dos dias de hoje, fala muito de filosofia, muito de política também. Bacana. É muito interessante, E música, não tá vindo música na minha cabeça. O que eu tô ouvindo ultimamente? Posso falar o meu? Fala, pode falar. A gente já falou isso no podcast do Edson, mas é uma música que faz sentido, que é da Elis Regina, Como Nossos Pais. É sensacional. É muito boa. Belchior a letra. E faz meio sentido, assim. Não, Belchior é um gênio, né? É um cara... É um dos... que a gente fala na MPB junto com o Sérgio Sampaio, junto com o Walter Franco, né? Os malditos, assim, junto com o Tom Zé, da MPB. O Belchior é um gênio, né? É um gênio. Ele via a sociedade, via a sua geração de uma forma absolutamente genial, né? E é de um jeito muito peculiar, tipo, eu escuto muito MPB, as músicas do Belchior, elas têm a característica dele. Você escuta, você automaticamente já lembra do Belchior e eu acho muito incrível. Vou recomendar de novo aqui a música dele, que é a música mais anarquista que eu já ouvi na minha vida, que é aquela Como o Diabo Gosta, do Belchior. É isso. O que você tem pra recomendar? Muito de cultura? Dentro da música? Cultura, no cultura geral. Como um todo? Livro, filme. Tá. Livros... assim, eu gosto de literatura sul-americana, né? Sim. Poesia, Pablo Neruda, romance Jorge Amado, Gabriel Garcia Marques, e filmes eu gosto de Glauber Rocha, cinema novo, né? Sim. Final da década de 60, começo da década de 70. E o que mais? Música, filme, livro. Música boa. Música que fala da... Eu tenho ouvido muito, né? O pessoal do Nordeste, aqueles cantadores nordestinos, Elomar, Figueira Melo, Xangai. Sim. Esses cantadores, assim, eu acho que eles pintam a aldeia deles, né? Eles falam do seu povo, dos seus problemas sociais ali, eles cantam o nordestino, né? E é uma coisa muito, muito peculiar, porque eles misturam aquele renascentismo com a música nordestina, né? Uma música erudita com a música nordestina e com o dialeto deles, né? Que eles chamam de sertanês, né? Então eu sou muito consumidor desse tipo de música, assim. É isso? Algo a adicionar? Tá, vamos. Então, camaradas, agora é o final do podcast. Só queria agradecer imensamente aqui a presença do professor Marcelo. Sim. Que isso aqui foi uma aula. Eu que agradeço, eu fiquei honrado. Obrigado pelo convite, fiquei muito feliz, de verdade. Sim. Sempre que for possível, a gente quer estar chamando, sei lá, dando palco para professores de humanas e gente que está aí para, sei lá, falar contra o status quo, para passar uma mensagem interessante. Muito bom, iniciativa excelente. Eu não comecei a estudar filosofia, mas história eu sei, então você falou da Revolução Francesa, eu entendi o que você estava querendo dizer, mas então eu gostei, me senti numa aula mesmo. Que bom. Às vezes a gente não tem esse contato, né? Porque, assim, dentro da aula, para falar a verdade, dentro da aula propriamente dita, no chão da sala de aula, essas informações, assim, ou o que a gente quer passar realmente, se perde um pouco, né? Porque vocês, mais do que ninguém, sabem, né? Tem um pouco de bagunça e o pensamento às vezes se perde um pouco. A estrutura não favorece. Você não consegue ter assim um pensamento
né, de acordo com o que você estava querendo fazer. Você perde mais tempo ali tentando colocar um pouco de paz na sala do que conseguir dar aula. Mas enfim, esses momentos assim mais intimistas são de grande valia para que a gente possa conversar, conhecer um pouco mais e, né, aprofundar nesse sentido. E é muito bacana o que vocês estão fazendo, parabéns. Obrigado a você por ter vindo. E eu sinto que a gente estava precisando ter essa conversa, porque a gente sempre se vê na sala, eu entrego os meus textos lá, você lê, aí você falou legal. Só que a gente nunca parou para conversar assim. Então, justamente por esse motivo, né? Na sala de aula a demanda é muito grande, Sim. né? Um fala daqui, um bagunça dali, um grita daqui, outro corrige aqui, e sinal e tem que fazer chamada e tudo mais. Correria. Correria, né? Na realidade a gente faz o máximo que dá para fazer, mas esse tipo de conversa assim é complicado, né? A gente ter dentro da sala de aula. Eu sei que fossem menos alunos e com um pouco mais de interesse, né? Mas a gente tenta dar o melhor que pode, né? De todos os sentidos, tá bom? É isso então. Tchau, galera. Tchau, galera. Até o próximo. Gostado. Valeu, obrigado. É isso. Falou.